Muito bem, senhores. Sobre países designados e não designados. Do que se trata? Tá? A respeito disso, os princípios do Equador fazem uma distinção entre países designados e não designados na aplicação dos princípios do Equador. O que seria isso? Países designados são aqueles países considerados como tendo governança ambiental e social robusta, sistema de legislação e capacidade institucional projetada para proteger seus povos e o ambiente natural. Tá? A Associação do Princípio do Equador não faz uma avaliação independente do desempenho de cada país nestes domínios. Como proxy para tal avaliação, a Associação do Princípio do Equador exige que o país seja membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou seja, da OCDE, tá? E apareça na lista de países de alta renda do Banco Mundial para se qualificar como um país designado. Ou seja, pessoal, traduzindo todo esse texto aí que eu li para vocês. País designado é o país membro da OCDE, tá? Ou, e um país muito rico, países muito ricos também. Basicamente é isso, tá? Esses são os países designados, tá joia? Mas não quer dizer, tá, pessoal, que somente instituições financeiras destes países possam oferecer financiamentos baseados nos critérios do princípio do Equador. Tá? Não quer dizer isso. Quem são os países designados? Aliás, antes, vamos lá. Ó. Estes conjuntos de dados são revistos trimestralmente pelo Secretariado da Associação do Princípio do Equador para garantir que qualquer alteração do Estatuto se reflita na lista de países designados. Ou seja, quando alguma alteração nos membros da OCDE, eles alteram também a nomeação de países designados, tá? Dentro da associação. Quem são esses países designados? Todos esses. Tá? São os membros da OCDE. Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Coreia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, República Eslovaca, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Tá? Estes são os países designados. De novo, não quer dizer que no Brasil não existam instituições que te ofereçam essas linhas de crédito, tá? Desde que você, claro, atenda os critérios dos princípios do Equador. Quem são os bancos aqui, por exemplo, no Brasil? Ó? No Brasil, são signatários, tá? dos princípios do Equador, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Votorantim, Itaú, Bradesco e BTG Pactual. Tá? Todos esses bancos aqui no Brasil têm linhas de crédito específicas, tá? Especiais para projetos que atendam os princípios do Equador. Tá? A título de informação, tá? Fiquem sabendo. Abrangência dos princípios do Equador. Os princípios do Equador aplicam-se globalmente e a todos os setores da indústria. Um EPFI deve aplicar, a última vez, hein? Gravem, tá, pessoal? O que significa EPFI? São as instituições financeiras
que adotam os princípios do Equador, que são signatárias. Tá? Então, todas as instituições financeiras signatárias do princípio do Equador devem aplicar a qualquer novo projeto que atenda aos critérios abaixo. 1. Serviços de consultoria em Project Finance, onde os custos totais de capital do projeto são de 10 milhões ou mais. Então, peraí, pessoal, deixa eu explicar melhor para vocês essa parte aí. Aqui nós vamos falar qual que é a abrangência dos princípios do Equador, ou seja, quais são os serviços oferecidos, tá, às empresas que adotam os princípios do Equador. Tá? No caso, eles se aplicam globalmente, ou seja, esses serviços são oferecidos a diversos países do globo, tá? E a todos os setores da indústria, não só o setor energético, de energia. Tá? Então, setor alimentício, infraestrutura, agricultura, diversos outros setores também têm acesso a essas linhas de crédito. Ok? Para ter acesso a essas linhas de crédito, essas instituições signatárias devem aplicar a qualquer novo projeto, né? Aplicar o que? Os princípios do Equador, né? A qualquer novo projeto que atenda os critérios abaixo. Quais critérios são esses? Serviços de consultoria, tá? Em Project Finance. Para quem não sabe o que significa esses termos, novamente eu vou falar. Posteriormente, eu vou estar apresentando para vocês um glossário onde serão apresentados o significado, tá, desses termos. O mais importante agora é que vocês entendam quais são os critérios. Tá? No caso aqui, o primeiro é o serviço de consultoria, tá? Nessa modalidade de projeto, onde o custo, modalidade Project Finance, onde o custo total será de 10 milhões ou mais. Tá? Ou seja, grandes projetos, né, pessoal? Todos são, na verdade, né? Dois, Project Finance, com custo total capital de 10 milhões ou mais. 3, empréstimos corporativos relacionados a projetos em que todos os 3 critérios a seguir são atendidos. A maior parte do empréstimo está relacionado a um projeto sobre o qual o cliente tem controle operacional efetivo, direto ou indireto, ou seja, para encaixar, tá, nessa modalidade tem que atender a esse quesito 1, tá? Também o quesito 2, ou seja, o montante total agregado do empréstimo e o compromisso individual do EPFI antes da sindicalização ou da venda são cada um de pelo menos 50 milhões. Quesito 3, o prazo do empréstimo é de pelo menos 2 anos. Tá? Então, para entrar nessa linha de empréstimos corporativos relacionados a projetos, tem que atender a estes 3 quesitos. Modalidade de empréstimo ponte, com prazo inferior a 2 anos, que se destinam a ser refinanciados por Project Finance ou o empréstimo corporativo relacionado a projetos que se prevê que atenda aos critérios relevantes descritos em 2 e 3 acima. Tá? Ou seja, foi descrito aqui anteriormente. Modalidade de refinanciamento relacionado a projetos e financiamento de aquisições relacionado a projetos, onde todos os 3 critérios a seguir são atendidos. O projeto subjacente foi financiado de acordo com a estrutura dos princípios do Equador. Quesito 2. Não houve alteração material na escala ou escopo do projeto. Quesito 3. A conclusão do projeto ainda não ocorreu no momento da assinatura da facilidade do contrato do empréstimo. Tá? Embora o princípio do Equador
não se destina a ser aplicado retroativamente, os EPFI são obrigados a aplicar os princípios ao financiamento de expansões ou atualizações de um projeto existente. Basicamente, pessoal, passei um pouco direto aqui, porque vocês não precisam se ater a esses quesitos aqui, precisa gravar isso, né? Toda vez que você for apresentar um projeto, você vai verificar, né, você vai verificar nessa lista onde o seu projeto se encaixa, né? Então, basta fazer uma verificação nestes quesitos aqui apresentados para você saber em qual modalidade, né, de financiamento o seu projeto vai se encaixar. Tá? Então, o ideal agora é vocês saberem que existem critérios para cada tipo de modalidade de financiamento. Tá? E dependendo do projeto, vai se encaixar em uma dessas modalidades. Ponto. Tá? Também saber que o princípio do Equador, às vezes, o que acontece? O empreendedor ele deu início a um projeto, tá? Inicialmente não era exigido dele o cumprimento dos princípios do Equador. E aí, na hora que ele vai expandir esse projeto, tá? Por exemplo, ou fazer um refinanciamento, a instituição no qual ele obteve, né, o financiamento, adotou os princípios do Equador. Então, o que significa o quê? Que a instituição não vai cobrar dele retroativamente, tá? A adoção desses princípios, mas vai exigir deste empreendedor a adoção desses princípios no momento que ele for fazer essa expansão, tá? Uma atualização do projeto ou refinanciar o pagamento do projeto realizado anteriormente. Ok? E assim, vamos terminando essa aula, tá? Apresentando a vocês os 10 princípios do Equador. Tá? Então, vimos bastante coisa nessa aula, né? O que é o princípio do Equador, né? Não vou, já fiz essa releitura de tudo que a gente viu. Tá? Vou fechar, então, essa aula